Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, irmãos queridos. Eu vou esperar todo mundo chegar para nós darmos início, tá bom? Eu estou aguardando também a chegada do PP, que ele está aí o PP. Ele sempre faz Olha, ele está como administrador aqui. Deixa-me ver. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que botar o PP como mediador para ele me ajudar aí na recepção dos irmãos e também na condução das perguntas. Então, vamos lá, PP, tornar PP anfitrião. Pronto. Está aí. PP, você está me ouvindo? Boa noite. Oi, PP, querido. Vamos dar 5 minutos para esperar todo mundo chegar, tá bom? Tá bom, Antônio. Tudo e aí bem. Nós começamos. Eu estou saindo do culto agora, então eu vou aqui tomar uma aguinha e dá 5 minutos a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Tranquilo. E aí é bom que o pessoal já vá selecionando as perguntas, né? Eu acho que hoje nós temos muita coisa para falar, né? Uhum. Tá. Em razão dos últimos acontecimentos. Então, por favor, PP, vai recebendo o pessoal, selecionando as perguntas e tal, e daqui a 5 minutos nós começamos. Tá perfeito. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Só pedir a vocês que, quando entrarem, pode ir conversando, que daqui a 5 minutos o Antônio volta, né? Então, ok. dá para ir trocando umas ideias até ele chegar. Tá bom? Boa noite. E agora, essas divisões Denis é de Manaus? Conheço Manaus. Fui muitas vezes já a Manaus. Meu filho morou 10 anos em Manaus. Tenho uma neta manauara. Poxa, que legal. Maravilha. Aqui é a terra dos 50 graus, né? Aqui a floresta não perdoa. A primeira vez que eu fui a Manaus, eu achei que eu ia morrer. Sério, é? Eu saí do inverno no Rio Sim. e desci em Manaus. Então, né? Não, Primeira vez. aqui você chega aqui já tem um impacto, um bafo quente, É. né? Já na recepção para poder... Sabe aquele filme Jamaica Abaixo de Zero? Ao contrário? Isso. Foi horrível. Mas aí depois eu fui me acostumando. Agora ele mudou, saiu de Manaus. Vai fazer 6 anos que ele está morando aqui perto, aqui no Espírito Santo. Acho que legal. Tá tudo Bom que você conheceu por aqui. E na época ele morava em Manaus e o outro filho morava em Porto Alegre. Olha só o extremo, né? Os extremos aí do nosso país. Eu convivia com 2 realidades durante o ano, porque no primeiro semestre o neto de Porto Alegre fazia aniversário. No segundo semestre, a netinha de Manaus. Então eu ia... Nossa. E assim, e Eunice, e numa realidade de temperatura altíssima, que é aqui a nossa realidade, fazer exercício físico, caminhada, corrida, é quase um tormento, é uma loucura. A primeira vez que a gente foi, o meu marido, na época ele estava bem mais gordo, ele andava com uma garrafa d'água. Aí o meu filho falava: pai, para de beber água, quanto mais beber água, mais você vai suar. Horrível. Mas assim, um dos shoppings mais bonitos que eu já fui foi em Manaus, né? O Shopping Manauara é fantástico. Manaus Aquela gigante, mini floresta que tem lá dentro é linda. Floresta interna.
Mas tem muito atleta que vem para cá se aclimatar para muitos eventos, Olimpíadas. A gente tem Tem uma que Vila ser. Olímpica para aclimatar mesmo os atletas no clima porque tropical da floresta e tal. é difícil. Assim, eu sempre falo que eu gostei muito de conhecer. Eu acho que não tem nenhuma pretensão de voltar por aí mais, porque, né, o filho veio para cá, então assim, não tem mais por que visitar. Mas foi um período muito interessante, sabe? Para você conhecer um pouco mais do Brasil. Assistir as aulas assim, em que ritmo? Porque eu estou ainda lá atrás. Eu estou salvando uma pasta. Olha, se vocês tiverem dúvidas sobre as aulas anteriores, vocês podem colocar no grupo, pode me mandar mensagem, tá bom? Que aí eu vou tentando ajudar para vocês irem desenvolvendo. Então, assim, não se preocupem. Se tiver qualquer dúvida aí, vocês podem mandar no grupo, ou se não quiserem, manda no privado que vou tentando ajudar. Também tem um material... Fala. É porque tem um material que a gente disponibilizou, PDFs, algumas coisas que estão no grupo, vocês podem pegando e também vai ajudando a desenvolver, tá bom? Mas se tiverem dúvida, manda no privado que a gente vai tentando ajudar para vocês avançarem, para ninguém ficar para trás, tá? Porque hoje, por exemplo, eu consegui assistir no módulo 4 a aula 5. Sem som. O que está sem som? Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Eu estava procurando. Eu estava brincando. Eu, uma criança. Sim, a dúvida, Eunice. Não, eu não. Eu não. Fabiana. Que foi? Quem? A Fabiana. Boa noite, gente. Eu da câmera. A aula ao vivo da semana passada, ela foi postada dentro de qual módulo? Só Não, mas está no multi? Tá. Ela está no grupo. Não tá? ela foi postada no grupo. Achei que ia ser Tá no postada na plataforma. Tá bom. Obrigada. Ela sobe para a plataforma também, mas você está no grupo já, a da semana passada, tá bom? A da semana passada foi qual? É 17. Qual módulo? Eu queria saber dentro de qual módulo ela foi postada, só para procurar mais fácil na Se não plataforma. me engano, é 7. A informação que eu vi É no módulo 7. 7, tá. Porque eu estava procurando entre 1 e o 4. Tá bom. É o 7. Se vocês tiverem também qualquer problema assim com a plataforma, aí eu tento ajudar também, tá? Estou aqui para tentar facilitar. Pepe, Obrigada. deixa eu aproveitar e perguntar, porque eu tinha mandado isolado, acho que era Gabriel, não lembro mais. É isso, se nós começamos o curso efetivamente semana passada, aí não está caminhando assim, primeiro módulo, aí vem a discussão daquele tema. Segundo módulo, aí vem a discussão hoje desse tema. Não está assim? Até na porque verdade, o pastor falou aquele dia, assim, vamos tentar nos deter ao tema da semana. Mas acontece Aí eu fiquei o seguinte, confusa. Acontece o seguinte, nós já tem, quem está aqui há mais tempo, acho que já tem talvez 2 meses, que nós começamos a liberar os temas. Então, tanto você pode tratar do tema, tranquilo, mas também é porque as coisas foram se avolumando, inclusive o começo da igreja da RPI aqui no Rio, né? Essas mudanças ministeriais, o Antônio teve que informar também, e a própria realidade que nos cerca, né? Então, acabou liberando para temas comuns, diversos. Mas quem quiser tratar do tema da aula, pode fazer, né? Entendeu? Okay, porque realmente não tem dado para ficar... Não tem dado, né? Nem é isso. Quer dizer, na verdade, assim, tomou essa forma de tratar de assuntos variados, até por outros interesses que surgiam durante a aula. Mas se você quiser tratar do tema da aula,
fica à vontade, assim, entendeu? Tá bom? Ok. Irmãos queridos, estou aqui, acabei de chegar. Então pode Acho que já começar aí. demos tempo Já deu. suficiente, né? Sim, sim. Pessoal, ó, só ninguém me mandou hoje nada, então quem quiser começar, disputa e pode soltar a pergunta. Não tem nem ordem por enquanto, tá? Tá todo mundo, quem começar, começou. Agora eu vou pedir Vamos só lá. para vocês desmutarem. Perdão, mutarem, tá bom? Fica todo mundo no mudo, só desmuta quem for perguntar. Matheus, pode começar. Por favor. Obrigado. Irmãos, boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo. Graça e paz, Antônio, demais pessoal. Ouvindo bem, querido. Olá, querido. Só para me apresentar, eu me chamo Matheus e conheci o Antônio na conferência do Jesus Cop em São Paulo em 2018. Aham. E eu sou do Rio de Janeiro, de Gardênia Azul, perto lá do Rio das Pedras. Olha. Aham. E eu conheci o Senhor pessoalmente na última pregação do Senhor na Igreja Presbiteriana da Barra. Olha. E agora eu estou morando meio longe, como eu falei com o senhor, como eu faço parte do Exército Brasileiro, hoje eu estou morando na fronteira com o Uruguai. Olha. Então eu estou bem longe, né? A razão até de não ter ido ainda nos cultos lá na ABI. Da ABI. Mas a pergunta é bem simples e direta. O senhor, em um dos vídeos do senhor, o senhor mencionou 3 livros do Jonathan Edwards, que são em inglês. São 3 livros azuis. E uma das razões de eu estar aprendendo inglês é justamente poder traduzir esses livros. E eu queria saber como é que o senhor conseguiu, por exemplo, esses 3 livros do Jonathan Edwards, já que eu tento achar na internet e não consigo, de forma alguma. Não, mas querido, a coisa mais fácil é achar os livros de Jonathan Edwards na internet. Está tudo à disposição, uma riqueza imensa. Vai lá na Amazon, que você consegue tudo. Olha só, as obras completas, eu não estou com elas aqui nas mãos, elas estão na outra parte. As obras completas foram lançadas pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, são volumes, é um negócio imenso. São dezenas de volumes, é um negócio extraordinário. Agora, você encontra obras avulsas, que não fazem parte dessa coleção, e muitas que já foram traduzidas para a língua portuguesa. Então, para a língua portuguesa, eu recomendo fervorosamente, de todo o meu coração, que os irmãos comprem 2 obras. A primeira, que é sobre o Tratado sobre Afeições Religiosas, eu não sei como é que foi traduzido para a língua portuguesa, é Religious Affections, e o outro é A Caridade e Seus Frutos, Charity and Its Fruits. Me perdoe aqui pelo inglês, sem vergonha, mas são 2 livraços. E tem muita coisa em inglês, mas em português tem muita coisa. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, os livros dos quais eu estou falando é aquele que foi, se eu não me engano, é um compilado de um irmão americano, e o nome é The Biblical... se eu não me engano, traduzindo, é a Teologia Racional. Sim. Agora eu entendi. Talvez você esteja enfrentando realmente... Quer dizer, talvez não, você está enfrentando o problema que você me disse. Mas olha só, talvez você esteja enfrentando o problema porque não foi na fonte. Tenta o Ligonier Ministries nos Estados Unidos, porque o Dr. John Gessner, que é o que fez a sistematização do pensamento ele fez a sistematização do pensamento de Jonathan Edwards. Eu estou olhando aqui, mas o livro não está mais aqui perto de mim. Ele fez a sistematização que foi chamada, uma trilogia, quer dizer, chamado The Rational Biblical Theology of Jonathan Edwards, a teologia bíblica e racional de Jonathan Edwards. Essa obra eu não tenho esperança dela ser lançada em língua portuguesa. É um negócio do outro mundo. Talvez só conseguindo comprando por lá, então. Você pode tentar o ministério lá do Arcis Sproul. Ele foi morto há pouco tempo,
e ele foi o fundador e o presidente da Ligonier Ministries. Ligonier é L-I-G-O-N-I-E-R, ok? Ministries, ok? E aí você provavelmente vai encontrar ali, sabe? Mas eu acho que se você der, não sei se a Banner of Truth lançou esse livro. Olha, mas vai lá, você vai achar. Ok, tá certo. Obrigado. Vale a pena, meu irmão, você ir a nado atravessar o Atlântico para pegar essa obra. É um negócio maravilhoso. Ele pegou o de mais importante existe do Jonathan Edwards e pronto, e traduziu, e compilou, né, e sistematizou. Porque Edwards não teve tempo de fazer a sua teologia sistemática, foi uma pena, né? Mas é isso. Que bom que você tem interesse por essa obra. Certo, obrigado, Antônio. Nada, meu irmão querido. Matheus, depois você me procura, porque eu tenho um contato lá com a Ligonier. De repente posso te ajudar. Ótimo, tá bom? ótimo. Você manda Obrigado, uma mensagem doutor. que eu tento colocar em contato lá. Tá bom. Roberta, depois a Petra. Tá bom? Roberta, Boa noite. está liberado. Todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite, meu nome é Roberta, eu sou aqui de Aparecida de Goiânia. Estou muito feliz de poder fazer parte desse grupo, né, desse curso. Eu conheci o Senhor Jesus na minha infância, era de uma igreja mais tradicional aqui da minha cidade, e depois fiquei um tempo... Jesus na minha infância. Depois eu fiquei um tempo afastada, e em 2009, 2008, mais ou menos, eu retornei e em uma outra igreja participei de um encontro e desde então estava nessa igreja. Foi um período muito bom, aprendi muito sobre a palavra, sobre a graça, mas eu me sentia um pouco perdida porque parecia que o evangelho não podia andar de mãos dadas com justiça social. Então, foi um período muito difícil para mim, onde eu me sentia confrontada, mas eu não tinha muito entendimento. E em 2018, devido ao cenário político, as coisas ficaram bem complicadas assim na igreja que eu congregava e eu não estava mais me sentindo bem. E isso piorou muito no início da pandemia, porque essa igreja não apoiava o uso de máscaras, não apoiava lockdown e, enfim, uma série de questões, e eu preferi me afastar. Desde então, eu tenho acompanhado pastores como o pastor Ed René, o pastor Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha, e através do Vitor Azevedo, da Igreja por Amor, eu conheci o pastor Antônio Carlos, e aí comecei a seguir o pastor Antônio Carlos no YouTube e também no Instagram. Pastor Antônio Carlos, é um prazer muito grande estar fazendo parte desse grupo, eu me sinto muito privilegiada. E, assim, eu queria, na verdade, pastor, compartilhar uma angústia que eu tenho, né, que é da minha área de formação, de atuação. E, assim, é uma situação muito difícil, mas eu vou compartilhar com os irmãos. Eu sou engenheira agrônoma, eu me formei em 2002, e eu sempre trabalhei com agricultura familiar. Trabalhei em assentamentos de reforma agrária por mais de 7 anos e depois trabalhei com agricultores familiares tradicionais. Esse foi um tema que eu sempre gostei de trabalhar com isso, trabalhar com agricultores familiares, com agricultura orgânica. E em 2018, né, com o atual cenário das eleições, depois de tudo que aconteceu, nós tivemos um retrocesso ainda maior nesse campo, né? Devido às políticas do atual governo. E também, nesse período, eu comecei a ministrar aulas aqui na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Agronomia, na disciplina de Sociologia Rural, que é um tema que eu gosto muito. Então, assim, o que tem me angustiado, na verdade, é que a gente tem falado a questão de justiça social, né, e de violência também,
E isso é uma coisa que acontece de forma em grande escala no campo brasileiro hoje. E talvez as pessoas assim não tenham, né, quem não é da área, não tenha muita noção do que está acontecendo hoje no campo. A questão da violência, a questão da injustiça, a questão não só mesmo das questões ambientais, de desmatamento, grilagem, mas da violência mesmo no campo, né, com relação à morte, a ataque da pequenos agricultores, a acampamentos de reforma agrária. Mas o que tem me angustiado muito, pastor, é que agora 1.158 dias de governo, essa nova gestão liberou 1.629 novos agrotóxicos, mais de um pesticida por dia. E a gente está com um pacote aí sendo discutido, né? E ele foi aprovado aí na Câmara em fevereiro desse ano, chamado Pacote do Veneno. Não sei se os irmãos têm algum conhecimento sobre isso, mas uma das coisas mais graves desse pacote é tirar da fiscalização da liberação de um novo produto a Anvisa, que é o Ministério, através do Ministério da Saúde, e o Meio Ambiente, que é o IBAMA. Ficaria somente nas mãos do Ministério da Agricultura. Então, só ano passado, tem uma reportagem da BBC, através de um estudo da Universidade de Princeton e da FGV e também do INSPER, que eu até anotei aqui, foi utilizado uma porcentagem maior de 5%, foi utilizado, não, desculpa, através da utilização do glifosato, foi elevada em 5% a mortalidade infantil no Sul e no Centro-Oeste. A gente tem, então, mais ou menos 503 mortes de crianças por ano por causa de contaminação por esses produtos químicos e nada é falado. Eu vou ser bem rápida, mas eu trouxe alguns dados aqui, um dado do INCA de 2021, né, que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações por ano, aguda e crônicas, e isso leva a óbitos, né? O Rio Grande do Sul o câncer passou a ser a primeira causa da morte em 140 municípios entre 2012 e 2014. E nesse mesmo período teve um aumento muito grande da utilização de veneno lá, mais de 100 mil toneladas. Então, a gente vê o que está acontecendo, né? Tem uma pesquisadora brasileira, que ela é geógrafa, Larissa Bombardi, e ela faz uma pesquisa ela é da USP, faz uma pesquisa, um trabalho com isso, e ela lançou um novo livro agora e saiu do Brasil antes do lançamento do livro por estar sendo ameaçada, né? Mas, além, pastor, da quantidade de produtos que nós ingerimos hoje, né, a gente tem uma quantidade de resíduos que podem ser ingeridos nos produtos que nós comemos aqui no Brasil, que é muito maior do que na União Europeia. Só para vocês terem uma ideia, o café, o resíduo de glifosato no café aqui no Brasil pode ser 10 vezes mais do que na União Europeia. O resíduo de um produto chamado clorotoluonil na soja brasileira é 50 vezes mais do que na União Europeia. E, assim, tem um polo produtor de frutas no Ceará, e eles trabalhavam muito com pulverização aérea. E aí, o que começou a acontecer lá? As comunidades, principalmente as mais pobres, que moravam ali nas margens, nessas regiões, nas periferias, as crianças de 2 anos abaixo, as crianças começaram a entrar na puberdade. Seios das meninas, pelos pubianos e outras coisas mais sérias. Fora as crianças que nascem sem cérebro, e fora também crianças que nascem faltando um braço, faltando uma perna. Então, assim, pastor, isso é muito grave, né? A quantidade desses produtos, e eu vejo que a bancada evangélica sempre vota a favor de todas as pautas praticamente antiambientais, né? E, assim, como é minha área de atuação, eu tenho um desejo muito grande de fazer um projeto voltado para, pelo menos, tentar alertar. Né? Se a sociedade brasileira hoje soubesse o que consome de produto químico,
talvez explicaria a grande quantidade de câncer que tem aumentado no nosso país. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm essa noção, né? Porque é uma área muito restrita, às vezes. E essa é uma angústia minha, porque é um assassinato que está acontecendo no campo, principalmente dos pequenos agricultores, trabalhadores rurais, crianças, e eles não têm voz. Porque nessa comunidade lá do Ceará, na Chapada do Apodi, o Zé Maria, que era um líder comunitário, quando ele denunciou isso, 6 meses depois, ele foi morto com 25 tiros, a queima-roupa. E aí, logo depois que ele foi morto, eles revogaram a lei que estava proibindo a pulverização aérea. E essa lei só voltou em 2019, porque foi muito forçada, e ela voltou. No Ceará não tem mais pulverização aérea de produtos químicos. Mas essa lei do veneno também, o pacote do veneno, quer revogar de novo. Então, assim, eu queria compartilhar essa angústia, né, com o pastor, que tem uma experiência já em trabalhar. Eu sei que a área do pastor é outra, né, trabalha com essas comunidades carentes, dos morros e tudo, mas eu vejo esse também um grupo, né, muito afetado e que também não tem voz, pastor. E, assim, eu tinha desejo de fazer alguma coisa, sabe? Você, Roberta, eu acho que valia a pena a gente, não sei, dar visibilidade, né, para o que você está falando, que são denúncias gravíssimas, né? Muito. E que fala de um mundo distante da realidade de quem vive em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, né? Então, meu Deus, eu fico te ouvindo, a vontade é de organizar um braço do Rio de Paz voltado para o campo, para manifestações e para lobby no Congresso Nacional, né? Que a gente precisa disso, né? Talvez precisamos de gente no Congresso Nacional pressionando para que essa legislação que já se faz presente em tantas nações europeias, né, quer dizer, se torne uma realidade aqui também no nosso país, né? Meu Deus, eu fico imaginando o que é você ter que lidar com grupos tão poderosos que movimentam tanto dinheiro, né? É uma área que está sempre em crescimento, né? Que é a área mais produtiva, né? Do capitalismo brasileiro, vamos dizer, né? Meu Deus, eu achei muito grave tudo que você falou. É uma pena. Pastor, não é nem um terço. Eu reuni alguns dados aqui, assim, meio correndo, com algumas coisas mais graves, mas é muita coisa. Eu até assim, brinco, né, com os colegas, que o agro não é pop, não é tech, não é isso tudo que falam. Tem muita coisa muito ruim acontecendo no campo. Tá ótimo, Roberto. Obrigado pelo relato. Eu acho que a mim me marcou, sabe? Eu fico pensando aqui, quer dizer, a partir de hoje eu tenho mais compreensão de um problema que eu conheço à distância, né? Porque lidando com as coisas que nós lidamos aqui, né? Quer dizer, é um negócio, é um campo tão vasto, o campo da segurança pública, dos direitos humanos, que muitas vezes a gente não consegue nem parar para pensar em outros problemas, né? Que afligem igualmente a nação, mas que devem fazer parte, contudo, das nossas preocupações, porque esses problemas estão ligados, né? É isso. Muito obrigado, Roberta. Tá? Obrigada, pastor. Eu fico até emocionada. Se vocês quiserem, eu posso elaborar um relatório, citar alguns, de repente passar uma biografia, uma bibliografia, alguma coisa para vocês lerem. Pensando nisso com carinho, qualquer coisa, eu estou aqui. Tá bom. Muito obrigado, Roberta. Passar para a próxima pessoa. Eu estou preocupado um pouquinho com o horário. Vou pedir que os irmãos que forem falar que se concentrem assim numa... A participação da Roberta foi maravilhosa. Eu fui muito abençoado. Agora, há uma expectativa de muitos que haja uma interação maior entre os alunos e eu, né? Então, vou pedir que os irmãos que forem falar, que vão, se for possível, ir direto à questão. Tá bom? Mas muito obrigado, Roberto.
Petra, é você? Oi, gente, tá dando para me ouvir? Sim. Oi, pastor, boa noite, tudo bem? Olá, querida. Confesso que eu estou um pouco atrasada no curso, porque cada palavra que o senhor fala eu quero anotar. Ainda sou uma pessoa da caneta e papel, então a cada 5 segundos do vídeo eu dou uma pausa para escrever. E aí eu estava vendo a primeira aula, o senhor falou muito sobre a questão de ética, né? Como a teologia ela precisa conduzir a ética, a doutrina ela precisa conduzir e dar suporte para a pregação da verdade, né? E aí, Isso. simultaneamente, essa semana eu também comecei a estudar muito sobre a doutrina da imitação de Cristo. Então, acho que misturou uma coisa com a outra na minha cabeça, que fervilhou muito. E aí, eu só queria realmente pedir ao senhor, tipo, alguma indicação literária, tipo assim, da base, tipo, básica sobre a ética cristã, introdução a isso, princípios de ética cristã, porque realmente eu tenho muito interesse sobre esse tema, né? Como eu estudo paz e essas coisas, então, tipo, eu tenho interesse nessa área. Olha, eu acho que vale a pena você ler, Petra, primeiro A Caridade e Seus Frutos, de Jonathan Edwards. Caridade e Seus Frutos. E um outro livro, eu acho que ele já foi traduzido para o português, que é do John Stott, que é um livro intitulado Decisive Issues Facing Christianity Today. Eu não sei qual foi esse livro. Seria assim: temas importantes ou decisivos para o cristianismo de hoje. Eu acho que esse livro já foi traduzido. Ele vai falar sobre aborto, pena de morte, eutanásia, desigualdade social, sabe, o diálogo com não cristãos, a proliferação de armamento nuclear e tal. É um bom livro, sabe? Eu acho que vale a pena você ler. O que mais? O que mais? Olha, eu aconselharia você ler por fora um livro do Terry Eggleton. Terry Eggleton, T-E-R-R-Y, ok? Eggleton, E-A-G-L-E-T-O-N. Tá bom? O livro é intitulado Marx Estava Certo. Eu acho que ele conseguiu pegar o que há de bom em Marx e fazer boas aplicações, sabe? E fazer boas aplicações aqui à nossa, quer dizer, a realidade do mundo contemporâneo, né? Eu acho que vale a pena. Vai ter muita coisa, mas se for possível, comece com Caridade e Seus Frutos. Depois vai para o John Stott e mais adiante vai para o Terry Eggleton. Ótimo, pastor. Já anotei tudo aqui no meu caderno para pegar essa semana. Obrigado, de verdade. Tá bom, minha querida. Tá ótimo. A outra pergunta é do Davi. Ele mandou mensagem, eu vou fazer por ele. Agora, falar para a Petra também, ela leu Convulsão Protestante, um livro que eu escrevi, né, que fala da minha guinada, do ponto de vista do meu ministério pastoral, quando eu passei a me envolver com favela. Okay. Bom, Davi faz a seguinte pergunta. Minha pergunta é: Deus criou todas as coisas através de Jesus, e nele tudo subsiste. Ele criou a partir do nada? É a pergunta do Davi, Antônio. Sim, a Bíblia ensina claramente que Jesus é o Logos, é a palavra, é a razão, é a sabedoria. Sabe? Então, o universo foi feito por Cristo, a palavra de Deus, né? E que todas as coisas vieram a existir a partir do nada. Isso é ensinado explicitamente, por exemplo, num texto como esse aqui, olha só, que diz assim: eita, ferro.
eu estou com a Bíblia nova e até hoje a minha memória bíblica é geográfica, né? Então, eu estou... Meu Deus do céu, né? Deus. Mas, gente, como é que me dá um branco assim? Texto que eu já preguei, já citei, meu Deus do céu. Aqui, está aqui, pelo amor de Deus, meu Deus, que vergonha. Olha só, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, havia uma realidade invisível, então, e essa realidade invisível era Deus. Então, nós não temos dois princípios absolutos na vida, matéria ou energia, eternas, e Deus. Não, a Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo veio a existir pela palavra dele, que do nada fez os céus e a terra. Então, isso em teologia é chamado de criação ex nihilo, que é a criação do nada. Né? Então, a Bíblia nos ensina isso com muita clareza. Ok. Eu acho que o livro que você citou, Antônio, John Stott, está com o título de Cristianismo e Desafios Contemporâneos, se eu me lembro. Então tá. Eu acho que é esse. Para quem quiser procurar depois na internet, acho que tem português com esse título, Cristianismo e Desafios Contemporâneos. Só pode ser esse, que ele não tem outro livro que possa levar esse título. Então é esse mesmo, tá, pessoal? Eunice, por favor. Ô, Pepe, você pode me dar uma licença? Oi, Davi. Você está aí, desculpa, pensei que eu não estaria, desculpa, perdão. Não, eu estou aqui. Não te vi. Perdoa, não, tá? Tranquilo. Eu só queria entender melhor, porque na mensagem que o Antônio pregou, né, não ficou muito claro para mim essa questão, porque ele falava de Deus e do nada e de Deus e tudo, e assim, aí tinha ficado uma dúvida nessa questão. Então, Deus não fez do nada. Quando ele criou a Terra, as coisas, ele criou a partir de alguma coisa. Por exemplo, quando fala lá que a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, eu fiquei na dúvida, né, nessa questão. Sim. Ele fez a partir, então, de alguma coisa? Já existia alguma coisa e ele fez? Ou até mesmo aquela terra que estava em desordem, ele havia criado antes? Isso, Davi, querido. Olha só, vamos pensar, se um pressuposto da teologia, da melhor teologia, é que ele é soberano, sabe? Então, se partirmos da pressuposição que a matéria ou a energia são eternas, então Deus não é mais soberano, que ele está lidando com algo que é coeterno, então sobre o qual ele não tem controle, né? Quer dizer, algo absoluto. A Bíblia nos ensina, de uma forma muito clara, que, pelo poder da sua palavra, ele fez com que as coisas viessem à existência, matéria e energia. Agora, a partir dessa criação ex nihilo, do nada, a Bíblia nos ensina, e o que é confirmado pela ciência, que houve etapas
Então, evolutivas, que houve uma criação do nada e, a partir da criação do nada, uma modelagem, uma criação em cima do que foi criado, sabe? Então, conforme você muito bem mencionou, citando o livro de Gênesis, sabe? Então, o livro de Gênesis nos leva a crer que houve um período, isso é até bonito, que eu acho que se aplica às nossas vidas, que houve um período que, se você olhasse para o universo, você diria o seguinte: olha, ou falta sabedoria a esse Deus, ou falta poder, porque eu não vejo beleza no que os meus olhos contemplam, mas tudo aquilo fazia parte de um processo, né? Alguns teólogos incluem o ser humano nesse processo, que houve também uma evolução na própria espécie, mas o que significaria, portanto, uma criação a partir do que Deus do nada criou. Me parece que isso é ensinado com muita clareza pelas Sagradas Escrituras e, se você me permite dizer, se me afigura como uma demanda da razão. Sabe? Se ele é soberano, é aquela história, sabe? É uma pergunta que proposta por Arce Sproul num dos seus livros. É possível que Deus construa uma rocha tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem mesmo ele poder movê-la? Então, o Arce Sproul diz o seguinte, que ele, né, costumava lançar essa questão para os seus alunos. E essa questão é interessante, ela está baseada numa falsa premissa. Qual é a falsa premissa? Que onipotência significa que Deus é capaz de fazer tudo. Só que tem coisas que ele não pode fazer porque são inerentemente impossíveis, né? Então, ou outras ele não pode fazer porque, como diz o C.S. Lewis, ele não faz idiotices, né? São coisas que ele não se dedicaria a fazer porque não faz nenhum sentido, né? Então, uma bola quadrada, sei lá, uma coisa desse tipo, né? E outras ele não faz porque representaria uma negação do seu caráter, né? Ele não faz porque vão de encontro à sua santidade. Então, eu acho tudo isso muito bonito, de muita aplicação para as nossas vidas, né? Porque quando pensamos nesse processo da criação, nós pensamos também na nossa própria vida, né? Como que essa graça atua em nós. Hoje nós nos vemos assim meio caóticos, né? Tantas paixões dentro do nosso coração, tanto comportamento infantil, sabe? Tanta área da vida carente de cura, sabe? Mas ele está operando, sabe? Você olha, a Terra está sem forma e vazia, mas hoje ela existe. Ela é uma realidade, sabe? Então, somos vasos nas mãos do oleiro. Eu acho que outra implicação prática disso tudo é que ele é poderoso para, do nada, fazer todas as coisas. Ele pode agir também assim nas nossas vidas, né? Pegando o que não existe e dando-lhe e tornando, né? E trazendo à existência, né? Aquilo que se nos afigura como impossível, né? Então, eu acho isso tudo muito encantador, né? Muito com implicações profundas para todas as áreas da nossa vida, né? Então, onipotência, agora concluindo, Davi, o que é onipotência? Onipotência é o controle soberano de Deus sobre tudo aquilo que ele criou. Dizer que Deus é onipotente significa dizer que ele tem controle soberano sobre a vida. Ele não construiria essa rocha porque isso destruiria a sua soberania, sabe? E nem ele pode fazer isso. Tá certo. Aí faz lembrar, Davi, daquela história que me contaram no interior de São Paulo. Fui pregar no interior de São Paulo e me contaram a história que um profeta se levantou para uma pessoa que estava enfrentando uma grande tribulação e disse para ela o seguinte: meu servo, não te inquiete, porque farei o que estiver ao meu alcance para vos ajudar. O que não estiver ao meu alcance, você está quebrado. Boa, hein? Essa foi boa.
Às vezes realmente. a gente... Ou então tem uma outra história lá de um profeta, isso foi me contado por um teólogo, isso foi contado para mim por um teólogo canadense. Não, melhor, um teólogo australiano que trabalhava no Regent College, no Canadá. E ele me disse a seguinte coisa, o Thomas... Como é que é? Qual era o nome dele? Thomas Keats, eu acho. Ele disse que um profeta se levantou na Austrália e disse o seguinte: meus servos, eis que vem dias de grandes tribulações, furacão, terremoto, maremoto, até eu estou com medo. Deus com medo do fim dos tempos, né? Tá bom, valeu, Davi. Obrigado aí, querido. Importante questão. Obrigado. Obrigado, Davi. A pergunta agora do Eduardo eu vou fazer, que ele deixou, que ele está no trabalho, não está podendo falar, está só ouvindo. Antônio, de onde veio o homem? Mais especificamente, o espírito de cada ser humano. O nosso corpo foi criado do pó, uma junção de moléculas que depois se disparar. E o nosso espírito? Foi criado por Deus no momento da nossa concepção, ou de algum modo já existia, ou o nosso espírito era uma parte de Deus, alguma coisa assim. Essa é uma matéria muito presente nos livros de teologia, né? Então, que alguns falam que o espírito parte do pai e da mãe, né? E tal, e aí forma o espírito humano, e outros acreditam que o espírito é criado por Deus, né? Olha, me parece que quando a Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos, a Bíblia está dizendo que ele é o criador do espírito humano, dessa dimensão invisível da nossa existência. A Bíblia nos ensina que nós temos a nossa vida possuidora de uma dimensão invisível e de uma dimensão visível. O ser humano é corpo e espírito. Eu tenho corpo e alma, ou melhor, eu tenho espírito e alma como termos intercambiáveis, sendo que com uma assim, Martin Lloyd Jones acredita que o espírito fala muito sobre a parte da substância invisível do homem que tem comunhão com Deus e a alma com esse mundo, sabe? Mas de qualquer maneira, o que eu sei, o que eu estou certo é que há uma substância invisível criada por Deus e que transcenderá a morte, né? E que um dia, após a morte, haverá de voltar a viver num corpo glorificado. Agora, um corpo livre das humilhações físicas às quais estamos expostos nesse presente momento da nossa vida, da nossa relação com esse corpo, né? Que é um corpo que não dá para tirar onda com ele, né? É um corpo perecível, um corpo que murcha, né? Que enruga, que adoece e morre. Ok. A próxima, Eunice, é você, né? É importante dizer, Pepe, que algumas das questões que estão aparecendo aqui, e é importante que apareçam, serão tratadas com muito cuidado nas próximas aulas. Tá? Tá bom. Nós vamos falar sobre a criação do espírito, nós vamos falar sobre tricotomia, dicotomia, vamos falar sobre soteriologia, antropologia bíblica, então temos um longo caminho pela frente. Tá, perfeito. Eunice. Eunice? Sou Boa eu. tarde. Boa noite, Pepe. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Já falei no grupo um pouquinho. Boa noite, pastor. É um Boa prazer. noite. Um prazer falar com o senhor. E, assim, a minha questão... deixa eu me apresentar. Eu sou do Espírito Santo. Na verdade, moro no Espírito Santo. Eu sou do estado do Rio, de Itaperuna, e me mudei para cá já há alguns anos. Sou presbiteriana. Não posso dizer que desde que nasci, mas assim, minha família é presbiteriana e cresci nesse universo. Não tenho nenhum outro tipo de experiência religiosa.
né? Mas, nos últimos tempos, eu tenho sentido uma angústia, insatisfação muito grande com o meu próprio conhecimento teológico. Então, assim, eu estava até pensando em buscar uma faculdade de teologia, mas eu não tenho mais paciência para fazer curso, né, que me exija produção científica. Eu sou professora universitária aposentada, sou advogada também, então todo esse compromisso com estudo sistematizado, de ter que produzir, de ter que fazer prova, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo, não me interessa mais. E o curso chegou numa hora muito boa. Eu sou professora de escola dominical aqui da minha cidade, da minha igreja, eu moro em Anchieta, e minha igreja é uma comunidade pequena, uma igrejinha muito gostosa. Enfim, eu assisti o módulo 4, né, da doutrina da revelação, e na aula dos pontos que você colocou. E no seu ponto 8, você diz assim que o ser humano é uma fábrica de ídolos, né? Calvino. E a gente está estudando na escola dominical o livro de Ezequiel. Ezequiel 14 é assim um chamado, né? Um exemplo, quando Deus fala para Ezequiel sobre a idolatria do povo, né? O Ezequiel 14 ele narra o encontro dos anciãos de Israel com o profeta, e Deus adverte que eles foram o profeta com os ídolos em seu coração. E aí, fazendo um confronto dessa passagem, né, Deus adverte sobre os profetas serem enganados, até mesmo por Deus, para que esses profetas, que seriam os... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu me embananei aqui no que eu estava dizendo. Bom, os anciãos foram procurar Ezequiel. E Deus diz para ele, para o profeta, que eles estavam contaminados com os ídolos do seu coração. E que o Senhor trará julgamento sobre o povo, sobre esses anciãos, porque Deus condena a idolatria. Né? E aí, Deus fala que, mesmo que alguns profetas falem coisas que o povo quer ouvir, não significa que essa profecia seja verdadeira, né? E aí a gente tem lá em Deuteronômio também o episódio de que Deus envia um espírito mentiroso na boca de todos os profetas para que o rei de Israel vá para a guerra contra o rei da Síria e morra. Então, a gente vê nessas duas passagens Deus falando sobre falsos profetas. E lá no Novo Testamento também nós vemos lá, esqueci o nome do profeta que foi desmascarado. Enfim, a minha pergunta eu gostaria que o senhor fizesse uma análise disso à luz que nós estamos vivendo hoje. Olha, Eunice, eu estou certo. Da criação desses... Será? A minha elucubração seria essa. Será que Deus poderia estar usando esses falsos profetas para a criação de ídolos, a fim de provar realmente o remanescente fiel? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, porque quando eu vejo a igreja declarando que o Senhor Jesus armou seus discípulos, que o Senhor Jesus os ensinou a andar com arma, né? Quando eu vejo essa igreja
saindo em defesa do Daniel Silveira. Essa igreja celebrando discurso político antidemocrático. Sabe? Quando eu vejo essa igreja revelando uma impressionante falta de discernimento, que é a incapacidade, né? Falta de discernimento, ela é a incapacidade do ser humano de divisar a beleza moral, de separar o joio do trigo da ética. Uma pessoa com discernimento é uma pessoa que é capaz de olhar para o belo, identificar a beleza, sabe? E chamar o feio de feio. Então, quando eu vejo isso, e essa igreja tropeçando em questões tão básicas, e eu sou levado a crer que há um espírito de mentira atuando no ministério de não poucos pastores das mais diferentes denominações. É o chamado endurecimento judicial de Deus, quando Deus faz com que uma igreja que resistiu à voz do Espírito durante muito tempo seja entregue a si mesma. E Deus permite, portanto, que espíritos malignos se aproximem dos mensageiros, dos porta-vozes da palavra de Deus e corrompa a sua mensagem para além do que já está corrompida, né? Porque eles deixaram, na verdade, de ser porta-voz da palavra de Deus. Então, isso, para mim, está em curso no Brasil. É muito evidente, é um negócio horroroso. Eu nunca pensei na minha vida que fosse testemunhar isso, né? Que são pastores, são falsos profetas, eles visam o seu ventre, né? Os seus projetos de poder, e associaram o evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a armamentismo, a regime de exceção, a tortura, a estado mínimo num país de miséria como o nosso. Sabe? Então, eu acredito que o juízo virá sobre essa igreja. Eu tenho esperança que muitos venham se arrepender no futuro. Nós estamos precisando hoje evangelizar essa igreja. E eu espero que, ainda em vida, eu testemunhe um avivamento, com milhares de evangélicos se arrependendo do que fizeram com o evangelho de 2018 para cá. Que não é nada, na verdade, as raízes estão na história dessa igreja, uma igreja que cresceu sem preparo teológico, com pastores mal formados e botando neófitos no púlpito, uma igreja que a pregação do evangelho tem sido tão diluída no seu conteúdo que o brasileiro ele entra nas nossas igrejas sem ser salvo do que há de hediondo na cultura brasileira. Eu diria que o verdadeiro discipulado no Brasil deveria ter como meta salvar o brasileiro do Brasil, desse Brasil do mandonismo, do patrimonialismo, do nepotismo, sabe? Esse Brasil do coronelismo, esse Brasil que banaliza a santidade da vida humana. Porque esse é um traço da nossa cultura. Nós vivemos num país no qual a vida humana não tem valor. Isso se reflete nos serviços públicos, na forma como nós nos comportamos no trânsito, no modo como nos relacionamos com a pobreza. Então é isso. Resumindo, Eunice, há um espírito de mentira atuando hoje nas igrejas evangélicas do nosso país. Mas aí, assim, o que eu fico questionando é assim, será que isso... Bom, eu não sei se eu... Né? Como você diz, a pergunta mais idiota é a pergunta que não foi feita. Mas, assim, será que o que está acontecendo não é exatamente o que ocorreu lá
na história de Acabe, eu Deus acho que foi isso, foi um espírito de mentira. Se você me perguntasse hoje o que está acontecendo em Brasília, do ponto de vista da relação dos pastores com o presidente da República, para mim, é um espírito de mentira, está usando a boca desses pastores para distanciar mais ainda dos propósitos de Deus o presidente da República. Nós estamos diante de uma nação fraturada, vivendo uma gravíssima crise institucional. Sabe? Você vê hoje, por exemplo, Daniel Silveira como membro da Comissão de Justiça do Congresso Nacional. Isso é um escárnio. Eu acho que tem mais gente querendo fazer pergunta, Eunice. Tem outras questões, tem mais gente querendo se manifestar. Mil perdões. Tá, beleza. Tá, ok. Muito obrigada. Nada, querido. Tá bom. Pode seguir, pessoal. A lista que eu já coloquei aqui, é só desmutar aí, tá bom? Eu botei aqui. Carla, é sua vez. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo, querido. Pronto, eu creio que uma parte da minha inquietação e da minha pergunta já veio com a pergunta e a resposta que o senhor deu à irmã Eunice aí. Mas mesmo assim eu vou trazer, porque de qualquer forma tem a ver com essas aulas de revelação. Quando a gente está pega esse 5º módulo de revelação divina, onde o senhor traz a questão da revelação crível, necessária e identificada, e no vídeo anterior, já tinha falado na aula anterior sobre a revelação especial, e a gente já vem tendo o entendimento de que quando há aceitação de Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a partir daí a gente começa a receber a revelação através das Escrituras, da própria testificação da criação, né? E algo pessoal acontece, né? Nesse conhecimento de Cristo, dos mistérios de Deus, me vem uma inquietação com relação justamente a um ponto. Em Mateus 24, 12, Jesus fala que o amor de muito se esfriaria, né? E mais abaixo, no 24, 14, ele fala que todo mundo teria, né, teria sido pregado em todo o mundo o evangelho, né? Haveria testemunho em todas as nações. E aí, o que eu quero trazer para vocês e ouvir do senhor é o seguinte: quando a gente pensa nessa revelação especial que é dada, vamos dizer assim, aos filhos de Deus, né? Me corrija se eu estiver errada, e a gente vê que o amor de muitos se esfriaria, a gente parte do princípio de que esse amor é para aqueles que já tenha sido revelado o amor, aqueles que já creram, aqueles que já receberam essa revelação. E se a gente for considerar que se todos, né, ouviram falar, ou quase todos ouviram falar, num mundo globalizado como é hoje, talvez a gente pode entender que a questão da ausência de salvação para alguns nos finais dos tempos não seria por conta de ouvir ou não ouvir falar, e sim por ser apresentado um Deus que não é o nosso Deus, um Deus que vem ser colocado como egocêntrico, um Deus que é colocado como um Deus egoísta, que só quer ser adorado. Por que eu trago esse ponto? Porque olha, hoje na Carla, mídia querida, a gente encontra muito sobre isso. Carla, querida, sua participação é ótima. Fico muito feliz por você apresentar essas duas questões. Olha, do ponto de vista do amor que se esfria, nós podemos falar do amor da igreja autêntica, sabe que essa igreja ela pode sofrer retrocessos, verdadeiros filhos de Deus que tropeçaram. É o caso de Davi, por exemplo. Ainda hoje, na minha hora devocional, eu li o episódio de Davi com Batseba. Chega a ser inacreditável que ele tenha feito o que fez, né? De sair com a esposa de um santo, né? E ainda, para encobrir o erro, indiretamente matar esse Urias, né?
Então, é possível servos de Deus fazerem o que é vergonhoso, verdadeiros servos de Deus, né? É possível a verdadeira igreja passar por processos de esfriamento espiritual. Agora, é possível também que, dentro da instituição religiosa, estejam presentes pessoas que nunca nasceram de novo e de modo que a sua não conversão, quer dizer, o fato dessas pessoas não terem sido regeneradas se tornará manifesto na chegada desse tempo, sabe? Então elas se tornarão na prática aquilo que são no coração, né? Não nasceram de novo. E aí as aparências, portanto, a impressão que você está diante de discípulos de Jesus Cristo se desfará em razão da manifestação da verdadeira identidade dessas pessoas. Agora, a Bíblia fala também sobre afeição natural, que é um sentimento que o ser humano carrega consigo, é inerente à natureza humana, né, em razão do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, de modo que nós podemos dizer que é possível não cristãos amarem em razão da presença dessa afeição natural, que eles não conseguem amar para a glória de Deus. Então, pode ser que os seres humanos percam até em afeição natural. Eu vejo coisas, por exemplo, no Brasil, que são de uma brutalidade que me fazem crer que alguns brasileiros perderam a afeição natural, né? Embora ela não possa ser erradicada por inteiro, mas ela pode se afigurar como extinta, sabe? Embora ainda mantenha ali os seus vestígios, em razão de uma cultura que se tornou avessa ao amor, sabe? Então, isso pode acontecer. Então, é possível. A iniquidade se multiplica. A iniquidade vira cultura. A iniquidade é legitimada. A iniquidade vira lei. Sabe? A iniquidade se torna bandeira de deputados, membros do parlamento, sabe? Que tornam legal o imoral, que justificam a exploração do homem pelo homem, sabe? E aí, então, num ambiente como esse, sabe, o amor se esfria e as pessoas, então, passam a ter como normal aquilo que é absolutamente repulsivo a Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia cidades inteiras sendo julgadas. Quando cidades inteiras são julgadas, nós podemos dizer que culturas inteiras foram julgadas por Deus. Agora, você falou en passant sobre algo que eu acho que vale a pena eu comentar. De um egoísmo de Deus em querer a adoração dos seres humanos. Olha, o que na nossa vida é imoral, é irracional, é ultrajante, em Deus não é. Por que eu não posso exigir das pessoas com as quais eu me relaciono uma estima que só é devida a Jesus Cristo? Porque eu não tenho a beleza de Cristo. Eu não amo os seres humanos como Cristo os ama. Eu não amo ao Pai como Cristo ama ao Pai. Eu não sou a referência do que é belo, do que é justo, do que é santo. Eu pedir que as pessoas se ocupem comigo é uma iniquidade. É cobrar delas o que elas não podem dar. E quando eu as iludo, eu faço com que elas tenham a sua atenção do Criador desviada para mim. Isso é uma rematada iniquidade, por isso que a Bíblia condena tanto o orgulho e a vaidade. Agora, com Deus, não. Ele tem que pedir adoração, porque não há ninguém melhor do que ele no universo. Não há nada mais digno.
Ele pedir para ser adorado significa ele pedir o que seria movimento natural do espírito de todo ser humano que nasceu de novo, que caracteriza essa vida nova dada pelo Espírito Santo, a capacidade de perceber a beleza das coisas. E nesse universo de manifestações do belo, a Bíblia nos ensina que há a referência última do belo, que é o Pai de Jesus Cristo, que é a Trindade. Você olha para ali, só de pensar já é uma coisa de nos fazer perder o fôlego. Agora, você imagine a visão beatífica. Você contemplar isso sem intermediários. Você não crer apenas pela fé, sabe? Mas você poder dizer, hoje os meus olhos te veem. Porque você pensa só, num ser que seja autoexistente, infinito, imutável, único. Que seja verdadeiro, que seja luz, sábio e justo, e amoroso, e leal, e perdoador, e que no tempo e no espaço tenha oferecido seu filho para morrer no nosso lugar. Vocês vamos entender agora, por que a Bíblia pede para que nós amemos a Deus? A Bíblia pede que nós amemos a Deus porque isso é exequível. Não é uma violação praticada contra o espírito humano. A Bíblia não pede de nós algo que nós não podemos oferecer. Porque se esse ser existe, repito, autoexistente, imutável, perfeito em todas as suas qualidades, em todos os seus atributos, sabe? Por isso, único, inigualável, independente, santo, justo, amoroso, perdoador, gracioso, veraz, que criou esse mundo para a nossa felicidade, que nos botou no jardim, que nos viu pecar, e, em vez de nos destruir, desviou a sua ira de nós e a trouxe para si mesmo, punindo os nossos pecados nele. Esse ser, ele tem que pedir de mim amor. Não tenho nada maior para adorar. Se eu não adoro a ele, eu vou adorar o quê? É justo que ele peça que eu ame. Seria uma crueldade ele permitir que minha vida se dedicasse, sei lá, à contemplação da Via Láctea. Como diz Thomas de Kempis, contemplar a Via Láctea, né? Contemplar o cosmos, seria uma visão fantástica. Mas a visão que nos desconjunta, que nos faz cair de joelhos e dizer Senhor meu e Deus meu, é a visão, né, do Deus glorioso, né? Que Agostinho chamava de minha divina delícia. Alguma outra questão? Ainda temos alguns minutos. Tem o Marco, o Denis e o Odilinari. Marco, pode fazer. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Meu nome é Marcos, sou aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, do subúrbio do Rio. Pastor Antônio, na década de 70, a América Latina passava por uma situação muito complicada, né, do ponto de vista político. Foi quando surgiu a teologia da libertação. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre essa teologia e por que, apesar de a gente falar tanto na igreja de amar ao próximo, muitos evangélicos se irritam quando a gente fala, quando uma voz se levanta em defesa de comunidades mais carentes, como a voz do senhor, por exemplo. Por que isso causa tanta irritação? Olha, veja, a teologia da libertação fez uma contribuição singular para a teologia da missão da igreja no mundo, para o nosso entendimento do que significa sermos representantes de Cristo nesse planeta.
e também para a própria definição de santificação. Porque o que a teologia da libertação percebeu? Que uma coisa é você levar pão para o que morre de fome numa favela. Outra coisa é você perguntar por que tem pessoas morrendo de fome na nossa nação. Então, que uma coisa é a filantropia, outra coisa é a ação política. Quer dizer, uma expressão do amor é você tratar dos sintomas dos problemas. Uma outra expressão do verdadeiro amor é você tratar das causas dos problemas. Então, eles entenderam que pessoas caem na miséria e passam a viver uma vida triste, que as impedem de expressarem toda a beleza de seres criados à imagem e semelhança do seu Criador, em razão de sistemas, da forma como uma nação está organizada politicamente. E também do modo como essa mesma sociedade produz. Então, foi um movimento que lançou um olhar profundamente crítico sobre o colonialismo, o imperialismo e os descaminhos do capitalismo. É uma contribuição assim difícil de ser mensurada, sabe, do ponto de vista do seu valor, porque ela chama a igreja. Essa semana até eu falei sobre isso. Ela chama a igreja para a prática de uma bondade inteligente, que enquanto você está lá ajudando e você não chama de ingênua a sua ajuda, você está lá na estrada de Jerusalém para Jericó, ajudando uma pessoa que perece à beira do caminho, você é levado ao mesmo tempo a perguntar por que pessoas estão sendo assaltadas nessa estrada, por que pessoas estão precisando assaltar, sabe? Então, é uma teologia que nos chama para fazer perguntas para o sistema, é uma teologia que entende que determinados modos de produção extraem dos seres humanos o que eles têm de pior. Então, que há iniquidades no modo de produção capitalista que precisam ser enfrentadas pela igreja. Sabe? É impressionante isso. Agora, onde que ela se equivocou? Ela se equivocou em pelo menos 3 áreas e se equivocou de modo grave. Primeiro, foi de elevar a condição de princípio ou de meio, de mecanismo, de instrumento de análise social e das transformações sociais. Quer dizer, ela elevou a condição de princípio quase que absoluto o marxismo. Eu acredito que o marxismo nos fornece instrumentos especiais de análise social. A perspectiva da luta de classes, para mim, é, em parte, irrefutável. O erro consiste em absolutizá-la. Mas a teologia da libertação perdeu de vista isso, né? O fato de que o cristianismo não cabe no marxismo e que ele confronta o marxismo e que há aspectos do marxismo que são incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, ela errou pela perda da transcendência, de enfatizar demais a salvação nesse planeta, perdendo de vista a vida eterna, né? A perspectiva da glória, né? Da esperança cristã. E, por fim,
A teologia da libertação se preocupou mais em salvar os seres humanos da injustiça social do que salvar os seres humanos do pecado, sabe? Reconciliando-se com Deus. E aí foi atropelada pelo movimento pentecostal. Acabou que quem hoje está presente nas favelas não são os pregadores da teologia da libertação, mas os pastores pentecostais, e que foram recebidos pela favela de braços abertos. Por que a favela os recebeu de braços abertos? Eu gostaria de, um dia, poder conversar sobre isso, que eu estou lá e vejo, sabe? E porque o pastor pentecostal ele não ignorou o que alguns membros da Missão Integral no Brasil e a teologia da libertação, sabe, ignoraram, né? Então, agora, você pegar o movimento em toto e se desfazer dele, sabe, demonstrando assim a incapacidade de reter o que é bom, sabe, nessa teologia, eu penso que é uma pena. E a igreja, respondendo a sua pergunta, ela se tornou refratária a esse tipo de mensagem, primeiro por falta de conversão, porque quem nasceu de novo se compadece dos seres humanos quando os encontra na miséria, né? Segundo lugar, eu creio que em razão da influência do modelo de espiritualidade norte-americano. Nosso país contraiu muitas doenças por meio do contato com o protestantismo americano. Isso é palpável, e eu conheço ambas as igrejas. Conheço a Igreja da América, conheço a igreja daqui, e é impressionante como que o contato com as igrejas americanas, com os pregadores americanos, adoeceu setores inteiros da nossa igreja. Então, outro ponto também, respondendo a sua pergunta, me parece que a igreja, ao fugir da teologia liberal, não do pensamento liberal em política, são coisas totalmente diferentes, a igreja, ao fugir da teologia liberal, acabou fugindo de uma das características, de uma das marcas da teologia liberal e o que é triste, daquilo que havia de bom na teologia liberal. Porque a teologia liberal perdeu a transcendência, perdeu de vista o Cristo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E passou a ver tudo, perdeu a transcendência, e passou a ver tudo em termos de transformação política, sabe? E aí, então, ao se afastar da teologia liberal, a igreja acabou se afastando de tudo aquilo que a teologia liberal representava, né? Então, eu acredito que tenha sido uma reação à ênfase da teologia liberal nas mudanças sociais. Outro ponto também é que muitas das críticas que poderiam ser feitas ao sistema soaram como de origem comunista. Impressionante isso, sabe? De você chamar de socialista aqueles que se levantaram contra o sistema, né? Então, o medo do comunismo, eu acredito que contaminou muito a igreja. E é claro, como parte desses pastores e tal, das suas instituições, depende de dinheiro de fora, e as nossas grandes denominações, a começar pela nossa, tem raízes profundas no protestantismo americano. A nossa igreja foi plantada por um missionário americano, o Simonton, sabe? Isso botou uma mordaça, fez com que uma mordaça fosse posta no ministério do profeta. Porque você pregar contra esse modelo de espiritualidade presente em grande parte das nossas igrejas significa você ser taxado de comunista ou de petista. E isso pode representar também, vai acabar representando perda de espaço para falar em congressos, para vender livros. Você pode perder até a sua igreja. Até a sua igreja. Hoje, por exemplo, no meio presbiteriano, você falar contra o regime militar, você condenar estado de exceção, tortura, você vai ter problemas sérios com grande parte da membresia. Sabe, você condenar
a exploração capitalista, olha, que não significa nem você condenar o modo de produção por inteiro. Eu, por exemplo, eu sou um adepto da teologia, da economia de mercado. Eu acho ela justa. Eu acho que você impedir o homem de produzir e trocar e vender é a mesma coisa que você exigir que o homem pare de falar com o próximo. É uma violação de direito, mas todos nós sabemos o que ocorre no mercado, sabe? A situação da classe trabalhadora, como que o trabalhador é explorado no mundo, não só na nossa nação. E é claro, você se levantar contra tudo isso, na nossa denominação, significa você não ter espaço. Não tem. Por isso que eu estou saindo dela. Eu não vejo espaço. Eu consigo interlocução com alguns presbiterianos, mas quando eu penso do ponto de vista da minha relação com a política eclesiástica e com grande parte dessa membresia, eu não vejo como eu ter espaço no sistema. Então, uma igreja que vê o ministro da Justiça, pastor presbiteriano, no dia da sua posse, Ministério da Justiça, chamar Bolsonaro de profeta e se manter calado, sabe? E desse ministro aceitar ser o ministro terrivelmente evangélico, sem deixar claro que ser cristão no Supremo Tribunal Federal significa ir na contramão da pauta da bancada evangélica, sabe? E agora, para mim, eu interpreto a experiência vivida pelo Milton Ribeiro em Brasília como juízo de Deus sobre a nossa igreja. Aquele revólver lá disparar, gente, e assunto se tornar do conhecimento da nação inteira, é muito humilhante para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu não tive como ficar calado. E os pastores que se manifestaram, eles dão um mínimo de esperança para os jovens, especialmente jovens que estão fazendo ciência social, jovens que estão envolvidos com sociologia, antropologia, ciência política, gente que está antenada com o seu tempo, jovens de outros campos, né, de conhecimento, que, contudo, são crentes. Essa crítica faz com que esses digam, bom, ainda há esperança, ainda faz sentido lutar por isso aqui. Agora, se todos permanecessem calados, seria desesperança completa. Então, no tempo que me resta nessa denominação, da qual eu penso me afastar no ano que vem completamente, já não sou mais pastor de nenhuma igreja presbiteriana, sabe? Nesse tempo que me resta, é essa contribuição que eu quero dar. E hoje está aí, né? Correndo aí pelo país, que eu sou um pastor presbiteriano, sabe? Mas me parece que, para grande parte da denominação, isso é até contraproducente, sabe? Não quero ser injusto com ela, porque eu tenho nela grandes amigos e conheço muita gente santa dentro do presbiterianismo, mas quando eu penso na política eclesiástica e na cultura presente hoje nas igrejas presbiterianas, eu me vejo diante de algo dentro do qual eu não dou conta mais, eu não consigo viver. É isso. Perdoe-me se foi ofensivo, tá? Não foi minha intenção. De forma alguma, pastor. Só quis ser sincero, Marco. De forma alguma, pastor. Muito obrigado. Valeu, querido. São 9h30. Acabou. Tem duas perguntas aqui. Vocês podem, Denis e o Odrinari, me manda depois no privado que eu repasso, tá bom?
mas acabou. São Tá bom, repassa, de 9h30. repente eu gravo um áudiozinho para Tá bom. responder as perguntas. Eu peço perdão porque eu tenho agora um almoço em família, um jantar em família. É o meu filho que está passando dias aqui. Eu marquei de nós sairmos para almoçar, para jantar. Tá bom? Eu agradeço a todos. Eu estou amando esses encontros, amando mesmo. Eu venho para cá com alegria, tá bom? Então, eu peço que vocês também não deixem de acompanhar as redes sociais. Estou sempre produzindo alguma coisa. Eu estou numa fase, apesar das lutas, de produção extrema. Deus tem tido misericórdia de mim e assim me impulsionado a falar. E eu tenho sentido muita vontade de falar mesmo. Tá bom? É isso, que Deus abençoe a todos e os guarde. Pepe, obrigado por essa intermediação, sempre tão boa. Valeu, Antônio. Pessoal, Tá só bom? lembrar, amanhã tem entrevista lá com o Reinaldo Azevedo, tá? Dá uma força lá tá bom? Vocês orarem também, porque eu até te mandei uma mensagem, né, Antônio? Acho que a repercussão vai ser diferente dessa vez, pelo momento, viu? Então, interceder, né? Pedir a Deus que dê graça, tá bom? É verdade, eu vou ter mais tempo para falar, né? E no muito falar a transgressão. Meu medo é falar bobagem. Que Deus dê graça. Né? Tá bom. Fique com Jesus, gente. Uma boa noite. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal.